Olá! A Alaf joga daqui a pouco a sua vida na Série Ouro de Futsal, é lá em Erechim. O Grêmio tem jogo muito importante amanhã contra o líder Cruzeiro. O Internacional folga durante a semana, mas joga no próximo fim de semana contra o Atlético. É jogo de 6 pontos, agora no Papo de Boleiro. Olá, tudo bom? Pois as chances da Alaf chegar à final do Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro estão reduzidas. Além de jogar muito futsal, o time de Lajeado terá que contar com uma dose extra de superação, e é daqui a pouco lá em Erechim. A equipe do técnico Giba vai pisar na quadra para enfrentar o Atlântico, que precisa apenas de um empate para chegar à final. A situação se tornou favorável para o time de Erechim, com o grande resultado construído no último fim de semana, foi aqui no Complexo Esportivo da Univates, quando venceu por 4-1. Para o time da Alaf, resta vencer no tempo regulamentar para levar a decisão para a prorrogação. Daí, precisa de uma nova vitória. O diretor Alex Favaretto já disse que a situação é muito complicada, mas dá para ser revertida. Na outra semifinal, a Soeva também está com vantagem significativa na busca de um lugar na decisão da Série Ouro. No jogo de ida, venceu o ADS, foi lá em Sananduva o jogo, venceu por 5-2, precisa apenas de um ponto para se classificar. O duelo de volta ocorre no sábado em Venâncio Aires. Além da disputa por uma vaga na Série Ouro, a Alaf disputa no próximo sábado a segunda partida da final da Lupicínio Rodrigues. A equipe de Lajeado perdeu por 2-0 para a STF no Ginásio da Água em Teutônia. Para seguir, deve ganhar no tempo normal e tem a vantagem do empate na prorrogação. Você já ouviu falar em Roberto Firmino? Este é o nome que o torcedor brasileiro deve começar a se familiarizar. Bancado pelo técnico Dunga, o meia do Hoffenheim foi determinante para a vitória de 2-1 do Brasil sobre a Áustria no Ernst Happel Stadium em Viena. Com o resultado, a seleção do Dunga encerra a temporada pós-Copa de maneira invicta e com 100% de aproveitamento. A seleção volta a campo somente em março para 2 amistosos. Um diante da França em Paris e o outro confronto ainda não foi definido. Mas e por que falar de Firmino? Bom, depois do Davi Luiz abrir o placar e o Brasil ceder o empate em cobrança de pênalti, o cara foi o autor da vitória. E foi uma bomba! Dunga jogou com Diego Alves, Danilo, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz. Luiz Gustavo, Fernandinho e Oscar. William, Neymar e Luiz Adriano. Entraram o capitão da Copa, o Thiago Silva, Casemiro, Fred, Douglas Costa, Marquinhos e o cara do gol, Roberto Firmino. Conheça um pouco da história do Firmino, então. Meu nome é Roberto Firmino, natural de Maceió, Alagoas. Atual no Hoffenheim. Minha posição é meio atacante. Aquele meia que marca, corre e gosta de fazer gol, também ajudar os companheiros. Eu venho fazendo os golzinhos de bicicleta, de voleio. Sempre que dá eu tô fazendo esses lances. Mas o grupo está todo de parabéns. Não só pelo meu gol, mas o grupo está todo de parabéns. É muito emocionante para mim. Esse grupo é sensacional, que eu estou há 12 dias com eles aqui. Todos eles me acolheram de uma forma linda, que eu estou aprendendo bastante aqui com todos eles.
E as atenções do interior do estado estarão voltadas para a região no fim de semana, quando o Lajadense cedia a Supercopa Gaúcha, que reúne 2 campeões e um vice das Copas Regionais, além do vencedor da Copa Fernandão. O Alviazul recebe Juventude de Caxias do Sul, o Novo Hamburgo e o time sub-20 do Grêmio para a competição que encerra a temporada do futebol gaúcho. As semifinais ocorrem na sexta-feira com as partidas entre Grêmio e Novo Hamburgo, vai ser às 6h30 da tarde, depois Lajadense e Juventude às 9 da noite. A final, reunindo os vencedores, destaques desses confrontos, está marcada para o domingo a partir das 5 da tarde. A direção divulgou os valores dos ingressos, preste atenção. Se você quiser ir num dia, R$30. Se você quiser ir nos 2 dias, R$50. Dá para ir nos 2 dias e assistir esses belos jogos. Sócios já podem retirar os ingressos na secretaria ou na bilheteria, lá no dia dos jogos, mediante a apresentação do boleto que tem que estar em dia. Quem tiver dúvidas pode ligar para o telefone 3710-1911 ou entrar em contato pelo e-mail secretaria@celajadense.com.br. O campeão da Supercopa ganhará uma vaga para o Campeonato Brasileiro Série D de 2015. O torneio não terá decisão no terceiro lugar. Então, se Lajadense e Novo Hamburgo forem eliminados nas semifinais, o classificado para o campeonato nacional será definido nos critérios de desempate. Isso porque Juventude e Grêmio não ficarão com a vaga, porque já são representantes gaúchos no Brasileirão da Série C e também Série A. E quanto ao time, Lucas Vinck sentiu dores no joelho após a partida contra o Grêmio. A boa notícia é que o técnico pode utilizar o atacante Ramon, contratado há mais de um mês, mas que não podia atuar pela Copa Sul Fronteira por já ter defendido o Santa Cruz neste campeonato. Nos treinos dessa semana, Luiz Carlos Vinck definirá quem começará o duelo. E o Circuito Gaúcho de Sevens iniciou no domingo para as categorias juvenil e feminino do Centauros Rugby. A primeira das 2 etapas aconteceu em Caxias do Sul. Os meninos conquistaram a 3ª colocação e as meninas terminaram em 4º. A próxima etapa será em Porto Alegre neste domingo. A competição reuniu as equipes Charrua de Porto Alegre, Brumers de Novo Hamburgo, Farrapos de Bento Gonçalves, Centauros de Estrela, Valkyrians e Serra de Caxias do Sul. Os jogos iniciaram pela manhã e seguiram ao longo do dia com jogos nas modalidades Sevens. Neste caso, as partidas têm a duração de 7 minutos de cada tempo e 7 jogadores em cada equipe. Essa é a modalidade que volta às Olimpíadas em 2016. O treinador dos Centauros, que é o Martin Castilho, diz que a equipe juvenil tem total condições de disputar a final da próxima etapa. O juvenil disputou 4 jogos, venceu 3 confrontos e terminou na 3ª colocação. Pelo feminino, também 4 jogos, mas o físico pesou e as meninas venceram somente uma partida. E uma disputa de canoagem pode elevar o nome de estrela e marcar a atuação na carreira do atleta João Francisco Rauschel, o Chiquinho. Ele participará no fim de semana do 2º Campeonato Sul-Americano de Canoagem Freestyle em San Juan, na Argentina. Chiquinho, que é professor de stand-up paddle no projeto Navegar em Estrela e que já participou de 4 competições internacionais, acredita que com a experiência que adquiriu nos últimos anos, pode conseguir uma boa colocação. Em relação à prova, ele fala que são cerca de 45 atletas da América do Sul que devem participar dessa competição. Competidores do Brasil, Argentina, Chile e Peru vão mostrar as habilidades na água. Em 2011, quando participou dessa mesma prova na Argentina, o Chiquinho ficou em 4º lugar. A intenção agora é tentar um lugar no pódio. A modalidade de canoagem freestyle vem crescendo ao longo dos últimos anos nos países sul-americanos. É uma variante da canoagem. E o grupo de jogadores do Internacional segue a preparação para o jogo do próximo sábado no Beira-Rio e é diante do Galo, do Atlético Mineiro. O técnico Abel Braga comandou na manhã dessa quarta o 2º trabalho mirando a partida diante dos mineiros. Os jogadores realizaram atividades com ênfase no trabalho de 2 toques em campo reduzido, foi lá no CT do Parque Gigante. E diferentemente da terça-feira, quando fez trabalhos físicos, o meio-campista Alex
treinou junto com os demais jogadores nessa quarta. O zagueiro Alan Costa e o volante Bertotto, que não terminaram a partida contra o Goiás por conta das lesões, também participaram normalmente da atividade. O lateral Fabrício volta a ficar em condição de atuar pelo Internacional nesse próximo jogo que acontece no sábado contra o Atlético Mineiro. Isso vai depender aí do Abel Braga. Agora nós vamos mostrar o golaço do Paulão no último fim de semana contra o Goiás, uma bicicleta que rodou o mundo. E na sequência da bicicleta do Paulão tem um detalhe: torcedores fizeram as imagens da torcida na reação, no momento em que Paulão fez o gol. Você vai ver então o gol do Paulão e na sequência a reação da torcida colorada dentro do Beira-Rio na vitória de 1-0 sobre o Goiás. E do lado tricolor, com o objetivo de conquistar a quarta vitória em sequência no Campeonato Brasileiro, o plantel de jogadores do Grêmio tem treinado forte no Estádio Olímpico. Após vencer Vitória, Internacional e Criciúma, a equipe comandada pelo Felipão prepara-se para enfrentar o Cruzeiro, que é líder da competição, em uma partida válida pela 35ª rodada. Será nesta quinta-feira. Pensando no confronto e no adversário, o time trabalhou com portões fechados. Na parte em que a atividade pôde ser observada, foi disputado um coletivo a fim de ajustar situações que deve apresentar durante o jogo. No primeiro turno, quando disputaram lá no Mineirão, o Cruzeiro venceu pelo placar de 1-0 com gol de Dagoberto. O Felipe Bastos, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Criciúma, é desfalque. Os demais jogadores estão à disposição do técnico gremista. Lembrando que Grêmio e Cruzeiro jogam em Porto Alegre, é nesta quinta-feira, a partir das 9h50 da noite. E ontem nós tivemos a rodada da Série B do Brasileiro. Bota na tela os resultados. Às 19h30, Oeste 2, Náutico 0. No mesmo horário, o Icasa perdeu em casa para o Paraná, foi 2-1. O Avaí venceu a Portuguesa por 2-0. Atlético Goianiense venceu o Bragantino por 1-0. Já nos jogos das 9h50, Ponte Preta e América do Rio Grande do Norte empataram em 2-2. O Vasco venceu por 3-1 a equipe do Vila Nova. O Santa Cruz perdeu em casa para o São Paulo Corrêa por 2-0. E o Luverdense, o meu Luverdense, perdeu em casa para o América Mineiro por 2-1. O ABC venceu por 1-0 o Ceará e o Boa Esporte venceu por 1-0 o Joinville. Esses são os resultados da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, também já está quase terminando. O Papo de Boleiro, falar em terminando, termina aqui e volta amanhã, é depois
depois do Redação Informativo, aí com a equipe completa. Até lá!